Os pré-socráticos são considerados os primeiros filósofos ocidentais. Como o nome indica, eles são os filósofos que vieram antes de Sócrates. Ou mais ou menos isso. Na verdade, alguns pré-socráticos são contemporâneos e até viveram depois da morte de Sócrates. Obviamente, eles não se autodenominavam pré-socráticos em sua época. Esse termo só passou a ser usado a partir do século XVIII como forma de facilitar o estudo da história da filosofia e agrupar os pensadores de acordo com seu objeto de estudo, que é a natureza, o universo, a origem de todas as coisas. Por isso, eles também são conhecidos como naturalistas ou filósofos da natureza. Eles tinham em comum a busca pela arqué, a substância primordial, aquilo que compõe e dá origem ao universo que está presente em todas as coisas. Mas não é só pela imensa importância que Sócrates teve na história da filosofia ocidental que os pré-socráticos são menos estudados, menos conhecidos e agrupados de uma forma mais genérica. Isso acontece principalmente porque temos pouco material de estudo sobre eles. Nenhum dos seus textos sobreviveu na íntegra. O que sabemos sobre os pré-socráticos fica por conta das doxografias, que vem do grego doxa, opinião, mais grafia, escrita. São fragmentos e relatos das ideias de um autor por meio da obra de outros autores. Mesmo assim, a importância e influência que eles tiveram para o pensamento ocidental é imensurável. Dos pré-socráticos se destacam alguns nomes que podem ser separados por escolas. A primeira é a escola jônica, da qual fazem parte Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo, além de matemático, engenheiro, astrônomo e mais umas coisinhas aí. É ele quem dá início ao que seria a investigação principal dos pré-socráticos, tanto ao tema que essa investigação persegue, quanto ao método pelo qual ela é feita. O tema é a cosmologia, o estudo acerca do universo e da sua origem, mas o mais importante mesmo é o método, a investigação feita por meio da razão, usando a observação e o raciocínio lógico, rompendo com a mitologia e as lendas. Tales viajou por diversos territórios e por onde andava observava o funcionamento da natureza. Ele percebeu que no deserto a vida era escassa, enquanto às margens do rio Nilo a vida era abundante. Os animais precisam de água, as plantas precisam de água, a água se move e se transforma, estado líquido, gasoso, sólido. Então Tales concluiu que a arqué, a substância primordial, é a água. Ou seja, a água está em tudo e tudo vem da água. Por mais absurda que essa teoria pareça a princípio, ela foi incrivelmente avançada para sua época. Analisemos bem. O nosso planeta tem mais ou menos 71% da sua superfície coberta por água, e o corpo do ser humano é composto por cerca de 50 a 60% de água, mas eles não tinham conhecimento de nada disso na época. Mesmo assim, é bom reforçar que a conclusão não é tão importante quanto o método, a observação e o raciocínio lógico. Parece uma contribuição singela, mas foi uma das contribuições mais importantes da história da humanidade. Foi a partir dessa mudança de paradigma que tivemos o início da ciência. Tales foi um homem notório. Ele formulou o famoso Teorema de Tales, que é usado até os dias de hoje e com o qual conseguiu medir a altura de pirâmides pela sua sombra no chão. E foi capaz de prever um eclipse solar com o conhecimento sobre astronomia que adquiriu em suas viagens. Tudo isso fez com que Tales virasse uma espécie de Einstein da sua época, um símbolo de sabedoria, e graças a essa fama ele acumulou na sua conta um bom número de histórias que não se sabe exatamente o quão verídicas são. Uma das mais famosas é contada por Aristóteles em seu texto Política. Dizem que Tales era zombado por ser pobre e ficar gastando todo o seu tempo com conhecimentos que aparentemente não serviam para nada. Então, com o que ele sabia sobre astronomia, ele previu, enquanto ainda era inverno, que haveria uma grande safra de azeitonas no ano seguinte, e alugou por um preço extremamente baixo todas as prensas de azeite da região. Quando chegou a safra prevista e a procura pelas prensas aumentou bastante, ele pôde cobrar o preço que desejava, porque tinha um monopólio do mercado. Assim, Tales enriqueceu numa só jogada, provando que a filosofia pode facilmente ser usada para esse fim, mas que simplesmente não era o seu objetivo. Seguindo a busca pela arqué, outros filósofos pré-socráticos chegariam a conclusões diferentes. Anaximandro, discípulo de Tales, disse que a substância primordial não era a água e definiu como arqué o apeiron, que significa ilimitado, indefinido, infinito. Essa substância surge do conflito entre os opostos, o úmido e o seco, o quente e o frio, o claro e o escuro. Já o seu discípulo Anaximenes discorda dos dois filósofos e diz que a arqué é o ar.
Pela sua lógica, Tales tinha um bom ponto em mostrar a importância da água. Em poucos dias sem água nós morremos. Mas quanto tempo aguentamos ficar sem ar? Segundo ele, o ar que respiramos estaria em tudo e ocuparia todos os lugares, tomando a forma que fosse necessária. Além disso, ele acreditava que assim como a nossa alma era ar e nos mantinha unidos, tudo também haveria de ser. Obviamente, todos os filósofos tinham uma fundamentação lógica bem mais elaborada do que parece, mas vale ressaltar que não é porque uma teoria é consistente que ela é verdadeira. Em seguida temos a escola pitagórica, cujo principal nome é, obviamente, Pitágoras. De acordo com Pitágoras, a arquê são os números. Isso mesmo, os números são a essência de todas as coisas, mas não exatamente o 2, o 3 e o 4 que você está vendo na sua tela agora. Isso é simplesmente a representação dos números. O que Pitágoras dizia é que tudo que existe tem como base as medidas matemáticas e que se a matemática é verdadeira, ela existe desde sempre e não é uma invenção do ser humano, mas sim uma descoberta. Ele observou a importância dos números na música e a relação entre a música e a aritmética. De acordo com Pitágoras, a oposição entre números ímpares e pares dá forma a todas as coisas. Mas muito mais do que isso, ele acreditava que os números tinham propriedades divinas. Pois é, talvez a característica mais marcante do cara que criou o termo filosofia e o termo matemática tenha sido essa mistura aparentemente absurda de racionalidade e misticismo. Ele acreditava que a alma é eterna e migra de um corpo a outro depois da morte. Ele formou um culto religioso vegetariano que tinha algumas regras que parecem bem estranhas a princípio, como não atiçar o fogo com o ferro, não forçar a balança, não comer o coração, abster-se de feijões, não urinar voltado para o sol. Apesar de alguns intérpretes verem as regras como algo literal e engraçado, há quem diga que elas têm significados metafóricos. Não atiçar o fogo com o ferro seria não provocar a ira dos poderosos. Não forçar a balança seria não ser injusto. Não comer o coração seria não se afligir por questões emocionais. Abster-se de feijões poderia significar algo relacionado à abstinência sexual, já que feijões em grego também podem fazer referência aos testículos. E não urinar voltado para o sol talvez seja simplesmente não urinar voltado para o sol mesmo. É difícil saber o quanto dos pensamentos realmente é de Pitágoras e o quanto é de outros pensadores da escola. Por semestre, provavelmente ele acabou virando o nome por trás de tudo, talvez até uma mera figura representativa de diversos filósofos e pensadores mais antigos. Um exemplo disso é o Teorema de Pitágoras, que, como já vimos, ao que tudo indica, já era usado pelos babilônios muito antes. Independentemente disso, poucos foram os pensadores tão influentes quanto Pitágoras. Aparentemente, foi ele quem propôs pela primeira vez que o mundo eterno que se revela somente ao intelecto é superior ao mundo sensorial, o que mais tarde ficaria famoso na filosofia de Platão como o mundo das ideias e viria a influenciar o pensamento ocidental até os dias de hoje. Os avanços pitagóricos na matemática foram fundamentais para o desenvolvimento filosófico e científico. Ele foi frequentemente elogiado por teólogos cristãos pela sua conduta, disciplina, moralidade e humildade, que é reforçada pelo fato de nunca ter se considerado um sábio, mas sim um amante da sabedoria, de onde surgiu o termo filosofia, além de supostamente ter escrito os famosos Versos de Ouro, uma combinação de 71 versos com ensinamentos morais escrito em métrica poética. E assim, ele também propôs que a Terra era esférica, mais de 500 anos antes de Cristo, coisa que muita gente ainda não entendeu 2.500 anos mais tarde. Então chegamos à briga mais importante do período pré-socrático. De um lado, o ermitão, mal-humorado, misantropo Heráclito de Éfeso, o obscuro. Do outro lado, o milionário, poeta, aristocrata, Parmênides de Eleia. Alguns consideram que Heráclito fez parte da escola jônica, a mesma de Tales. Outros dizem que a sua escola é efésica. Um dos filósofos menos compreendidos em seu tempo, Heráclito ganhou o título de O Obscuro pela forma enigmática como escrevia, fazendo com que fosse de difícil interpretação até mesmo para os gregos da época. Apesar de ter nascido em uma família ilustre, renunciou da riqueza e foi viver parte da vida como um ermitão, isolado nas montanhas. Ele desprezava os seus conterrâneos, e boa parte dos seus não conterrâneos também. Incompreendido e mal-humorado, é erguido por muitos filósofos como um dos mais importantes e geniais dos pré-socráticos. A arquê, segundo Heráclito,
é o fogo, mas vale aqui abrir uma ressalva que o fogo pode ter sentido metafórico ou literal. Ele poderia realmente acreditar que o fogo literalmente deu origem a tudo que existe no universo, ou simplesmente pode ter usado o fogo como uma forma de ilustrar a sua filosofia de mudanças constantes e eternas. Há quem argumente que essa análise poderia ser feita para qualquer um dos filósofos e suas respectivas arquês, mas Heráclito é quem mais abre margem para interpretações. Nada é muito simples quando se fala do filósofo obscuro. Uma das suas principais e mais famosas ideias é o Pantarrei, que significa algo como tudo flui. De acordo com Heráclito, nada permanece o mesmo, as coisas mudam o tempo inteiro. Daí deriva a célebre passagem: um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, fazendo alusão ao fato de que a segunda vez nem o rio nem a pessoa serão mais os mesmos. Quando você começou a ouvir essa frase, você era uma pessoa, e agora você já é outra. Heráclito é considerado o pai da dialética, que apesar de ter várias definições, nesse caso se refere à constante luta entre os opostos, entre o ser e o não ser. Daí surge a unidade dos opostos. Segundo o filósofo, a guerra é a mãe de tudo. Sem um embate entre os opostos, nada existiria. O universo, as pessoas, as ideias. Abre aspas. O caminho para cima e o caminho para baixo são um único caminho. Fecha aspas. Talvez, dando continuidade ao Apeiron de Anaximandro, ele diz que existe unidade, mas que ela só é composta pelo conflito entre os opostos, o macho e a fêmea, a saúde e a doença, o forte e o fraco. Sem um, o outro não pode existir. Pense na harmonia de uma música. A melodia só se forma pelo contraste entre notas mais agudas e notas mais graves. Se todas as notas fossem iguais, não existiria melodia. É importante entender uma ideia central na filosofia de Heráclito: o constante devir. Somos e não somos ao mesmo tempo, porque estamos sempre no estado de vir a ser. E é aí que entra Parmênides e a briga começa. Ele diz: o ser é, o não ser não é. Ponto. Ou seja, é impossível que exista o nada, que exista o não ser. Seria uma contradição lógica. A partir do momento que existe, já deixa de ser nada. Não podemos falar, não podemos sequer pensar no nada. Só conseguimos conceber o que existe. É impossível que algo deixe de ser. A mudança é uma mera ilusão dos sentidos. Nós devemos nos preocupar com a razão. Se a nossa razão diz que fulano é fulano, então em sua essência ele não mudou. Ele não deixou de ser fulano. Ele simplesmente é. Segundo Parmênides, existe a doxa, ou a via da opinião, e a aletheia, ou a via da verdade. Parmênides coloca Heráclito na via da opinião, e a opinião pouco importa. Todo mundo tem opiniões, mas elas não constituem verdade alguma. Parmênides diz que Heráclito acredita que as coisas mudam porque é enganado pelos seus sentidos e não usa a sua razão. Já a via da verdade, na qual obviamente Parmênides colocava a si mesmo, diz que as coisas são em essência unas e imutáveis, e se é impossível que o nada exista, o ser sempre foi. Em palavras mais simples, não existe um começo para o universo, ele sempre existiu. Platão, mais tarde, tentaria conciliar as duas ideias, a impermanência de Heráclito e a permanência de Parmênides, puxando um pouco a sardinha para o lado de Parmênides. Mas a verdade é que o debate se mantém vivo até os dias de hoje. E falando em Platão, contam as histórias que um pré-socrático foi um inferno na sua vida. O nome dele é Demócrito. Dizem que Platão chegou ao ponto de querer queimar todos os escritos de Demócrito, o que faz sentido, já que as ideias dos dois filósofos contrastam bastante, e essa atitude não seria estranha a Platão. Demócrito, influenciado por seu mestre Leucipo, defendia que as questões da física devem ser respondidas com uma explicação mecanicista, tipo, o que causou isso, de que forma, etc., sem argumentações especulativas e teológicas como qual o propósito desse acontecimento em relação ao universo. Se podemos responder às perguntas sem recorrer a especulações, devemos fazê-lo. Supostamente ele também teria testado algumas de suas hipóteses, como forma de validar o que propunha, numa espécie inicial de método científico. Demócrito é aquele caso que entra no grupo dos pré-socráticos, mas viveu no mesmo tempo de Sócrates. Basicamente, sem telescópio, sem tecnologia avançada e por meio da mera observação unida ao pensamento lógico, Demócrito concluiu que as coisas são compostas por partículas minúsculas e indivisíveis. Algo que você provavelmente já ouviu falar: os átomos. Daí vem o nome da sua escola,
a escola atomista. A palavra átomo no grego seria algo tipo não divisão, que não pode ser cortado. De acordo com Demócrito, tudo que existe é composto pelo vazio e pelos átomos. Esses átomos se juntam acidentalmente e formam as coisas, e diferentes coisas seriam compostas por átomos de diferentes formatos e características. O aço teria átomos em formato de gancho, devido à sua solidez, a água teria átomos lisos e escorregadios, e o ar teria átomos pequenos e não muito ligados. Demócrito não recebeu muita atenção na sua época, mesmo tendo escrito extensivamente sobre diversos temas como a natureza, as ciências naturais, política, ética, literatura, estética e matemática. Ele só seria seriamente examinado mais tarde por Aristóteles, mas mesmo assim depois disso ficou esquecido por cerca de 2000 anos, até que o químico John Dalton reviveu a sua teoria e começou os experimentos que levaram à conclusão de que realmente existem átomos, ainda que não exatamente da forma que Demócrito acreditava. As ideias de Demócrito entram primeiro em conflito com Parmênides pela existência do vazio, ou seja, a existência do nada, e segundo, em conflito com Heráclito por questões mais mundanas. Enquanto Heráclito é conhecido como filósofo chorão por sua melancolia e misantropia, Demócrito é conhecido como filósofo risonho pela forma como encarava a vida. As suas ideias sobre o prazer em moderação e felicidade formaram as bases para o que mais tarde viria a ser o epicurismo. Então, sem microscópio, sem foguetes, sem satélites, sem laboratórios de altas tecnologias, os pré-socráticos chegaram a conclusões sobre os átomos, sobre o formato esférico da Terra, tiveram contribuições imensas na matemática, iniciaram uma forma de pensamento científico, romperam com explicações míticas acerca da realidade, levantaram questões que mais de 2500 anos depois ainda seguem sem resposta, começaram a investigar o universo e as possibilidades que vão além do nosso planeta e estabeleceram as bases para a filosofia e todos os corpos de conhecimento que surgiram a partir dela. É o quão longe nós somos capazes de ir se nos atrevermos a pensar, se nos atrevermos a questionar tudo e buscar sempre mais respostas, se tentarmos chegar o mais próximo possível das verdades. Com a vantagem de que agora, parafraseando Newton, enxergamos muito mais longe porque estamos sobre os ombros de gigantes.